Olá, eu sou Fernando Pedroso e para mim é um grande prazer estar aqui com você, aqui no nosso canal do YouTube da Carreira Certa Consultoria. Aqui nesse espaço nós traremos muito conteúdo para vocês. Conteúdo sobre carreira, conteúdo sobre autoconhecimento, conteúdo sobre inteligência emocional, conteúdo sobre liderança, enfim, muitos conteúdos nós traremos aqui no decorrer dos dias, no decorrer das semanas. Teremos material novo sempre às segundas-feiras, 20 horas de Brasília. Inscreva-se no nosso canal, né? Siga o nosso canal. Também já acione aqui as notificações, porque assim sempre que temos novidades, sempre que temos novos conteúdos, vocês serão informados para que vocês possam acompanhar a hora que quiser, como quiser. Então é muito importante aí que vocês inscrevam-se na nossa página e também é importante que vocês acionem as notificações, tá? Esse sininho que fica aqui logo abaixo aqui no nosso canal de YouTube, tá? Mais uma vez é um grande prazer, seja muito bem-vindo ao nosso canal e hoje, como eu já adiantei, nós falaremos sobre âncoras de carreira, tá? O que são e como usá-las em nosso favor. Vamos lá então, hoje o nosso tema é âncoras de carreira. O que são e como usá-las em nosso favor. Então vamos falar um pouco sobre isso. Âncoras de carreira também é um teste, também é uma forma de autoconhecimento. Então vamos passar algumas informações importantes aqui para que para que as pessoas atinjam seu autoconhecimento e consequentemente alcancem com mais facilidade os seus objetivos, as suas metas, os seus resultados e o sucesso, seja ele pessoal, seja ele profissional. Antes eu gostaria de me apresentar para vocês, eu sou Fernando Pedroso, fundador e CEO da Carreira Certa Consultoria. Nós temos desde 2019 atuado ajudando pessoas em suas transições de carreira, ajudando jovens a identificar qual é a melhor carreira, qual a sua carreira, aquela carreira que tem sentido para ele, né, para o jovem. Eu sou mentor e consultor de carreira, analista comportamental Quantum, DISC e MBTI. Também sou treinador organizacional, trabalho também em instituições com treinamento, em organizações. Sou especialista em psicologia organizacional e do trabalho e tenho mais de 30 anos em recursos humanos e gestão de pessoas. E eu também me considero otimista e bem-humorado. Minha missão de vida tem sido guiar as pessoas em suas jornadas de autoconhecimento e descoberta de propósito e significado no trabalho, para que elas alcancem realização pessoal e sucesso profissional. Então é nisso que a gente tem trabalhado, é nisso que nossos conteúdos, é nisso que nossos atendimentos, é isso que fazemos pelos nossos clientes, pelas pessoas que nos procuram para ajuda, para que elas possam se entender, se conhecer e crescer pessoal e profissionalmente. Mas então o que são as âncoras de carreira? As âncoras de carreira surgiram ali num livro chamado Identidade Profissional, do Edgar Schein. Edgar Schein é um renomado psicólogo organizacional e acadêmico que fez contribuições significativas para a compreensão do comportamento organizacional e da dinâmica de carreira. Então, muitos dos estudos deles, muitos dos livros que o Edgar Schein escreveu estão relacionados a comportamento organizacional, a empresas, né, a cultura das organizações. Também falou de carreira, mas ele trabalha muito com a questão organizacional. Na questão da carreira especificamente, ele trouxe o conceito de âncoras de carreira ali mais ou menos nos anos 70, da segunda metade da década de 60, e o conceito criou bastante corpo nos anos 70. Então, segundo ele, as âncoras de carreira são os valores e necessidades centrais que guiam as escolhas de carreira e as decisões profissionais dos indivíduos. Então, elas são importantes para que a gente possa direcionar a nossa carreira. Ele identificou 8 âncoras de carreira principais que veremos a seguir, cada uma refletindo um aspecto fundamental das motivações e preferências do indivíduo. Quando eu identifico o meu perfil, a minha âncora de carreira, eu também identifico aquilo que me motiva, eu identifico quais são as minhas preferências, onde ou qual carreira eu posso ser melhor sucedido por causa ou considerando as minhas habilidades, considerando a minha âncora.
Então, as âncoras de carreira são os valores, as habilidades e as necessidades centrais que guiam e influenciam as escolhas e a trajetória profissional de um indivíduo. Todas as escolhas que eu fiz de carreira, elas estão, ou pelo menos devem estar ligadas às minhas âncoras. As minhas âncoras de carreira, tá? Se eu estou onde eu estou, se você que está assistindo aí está onde está, foi devido às suas decisões. E a maioria delas, ou eu espero que todas elas, estiveram pautadas na sua âncora de carreira. E eu tenho certeza que se você pautou as suas decisões pelas suas âncoras, você, sem dúvida nenhuma, atingiu o sucesso, você tem um sucesso. É importante lembrar que a gente também vai falar sobre oito âncoras, mas, no entanto, a gente não tem o hábito de dizer que apenas uma é a âncora. Claro que se você no teste der uma âncora muito elevada, possivelmente você só tem uma, mas normalmente a gente trabalha com uma, duas, que são aquelas que têm uma maior pontuação, e até três, dependendo muito de cada situação. Mas a gente trabalha normalmente com duas âncoras, né? O conceito sugere que cada pessoa possui uma âncora de carreira predominante que define a forma como ela vê o mundo do trabalho e o tipo de carreira que considera mais satisfatório. Identificar a sua âncora predominante é fundamental para tomar decisões profissionais alinhadas com seus valores e necessidades. E pode ajudar a escolher oportunidades de trabalho e desenvolvimento que promovam maior satisfação e realização a longo prazo. Então, ter o conhecimento da âncora de carreira faz toda a diferença para a sua carreira. Fez toda a diferença para a minha carreira, porque é onde eu entendo e tomo as melhores decisões para a minha carreira. Tá? Isso pensando sempre no longo prazo, no médio e longo prazo. Muitas vezes algumas decisões que a gente toma hoje parece que não são boas, sejam elas por questão de financeira, seja ela por local de trabalho, enfim, mas elas estão acrescentando e me direcionando para aquilo onde eu quero chegar, e a âncora ajuda nesse sentido. Como eu sou de RH, isso também é útil para gestores e profissionais de RH, ao apoiar o desenvolvimento e a retenção de talentos com base em suas motivações e preferências. Ou seja, quando eu aplico o teste ou quando eu tenho clareza da âncora de carreira do meu candidato ou das equipes que trabalham na minha empresa, eu também consigo ajudar, eu consigo trabalhar melhor e trabalhar a carreira desse profissional, a carreira dessa equipe, para que eles também se sintam melhores, mais motivados e estejam trabalhando de uma forma ligada, de uma forma que corresponde à âncora de carreira de cada um. Tá? Então, começando a falar das âncoras, a gente vai falar da primeira, que é a competência técnico-funcional. O que é a competência técnica funcional? Ela valoriza, a pessoa que tem essa âncora, né? Ela valoriza as habilidades técnicas ou profissionais específicas. Indivíduos com essa âncora buscam profundidade e especialização em sua área de atuação. Ou seja, são aquelas pessoas especialistas, são aquelas pessoas que são o cara daquele tema, é o cara daquela função. É um cara que estuda muito, que se especializa cada vez mais e que tem clareza, tem clareza de como as coisas são feitas, das regras, tem uma grande formação acadêmica, muitas vezes, sobre ele, ou uma formação de conhecimento. Ele busca as informações onde elas realmente estão. Tá? Então é muito claro, a próxima âncora é um pouco diferente dessa competência, e eu vou dizer já o porquê, porque essa competência é uma competência que está muito ligada, como eu falei, na especialização, em trabalhar de forma sozinha, porque ela realmente precisa ter essa questão técnica. Ela é pouco voltada para a área de gestão de pessoas, que é justamente a segunda competência, a segunda âncora, desculpa. Segunda âncora, que é a gestão e liderança. Então, quem tem a segunda âncora, ela é mais generalista. Então, se o primeiro é especialista, se o primeiro é específico, se o primeiro é o cara, ele sabe tudo sobre determinada atividade, determinada função, determinado assunto, determinado tema, este já é mais genérico, mas ele tem uma coisa que falta um pouco no outro. O outro, por ser especialista, muitas vezes ele tem dificuldade em fazer gestão de pessoas. Já quem é a âncora gestão e liderança, ele tem muito mais possibilidades de se dar bem
numa função de gestão, numa função de supervisão, numa função de coordenação, enfim, um gerente, porque ele, mesmo que ele não se aprofunde nas informações, mesmo que ele não se aprofunde, ele consegue trazer o melhor das pessoas, ele consegue trazer o melhor da equipe. Então, mesmo que ele não saiba tudo, ele consegue perguntar, ele consegue motivar as pessoas da sua equipe a fazerem o seu melhor, a fazerem as boas entregas. Então, gestão e liderança, ele é genérico, diferente do primeiro técnico funcional, que é mais especialista. Tá ok? Então, essa é uma diferença entre as duas. Uma terceira âncora é a âncora de autonomia e independência, que é o desejo de trabalhar de maneira autônoma e com maior controle sobre o próprio trabalho. Essas pessoas buscam liberdade para tomar decisões e moldar sua trajetória profissional. As pessoas com autonomia e independência, na sua grande maioria, são empreendedores, porque elas abrem os próprios negócios, porque ela precisa de uma autonomia, ela precisa de uma independência que muitas vezes ela não encontra na empresa. Então, é muito importante pensar que as pessoas que têm essa âncora de carreira, âncora de autonomia e independência, ela normalmente trabalha por conta, ela normalmente abre seu próprio negócio. Ou quando ela continua trabalhando numa empresa, ela precisa de uma área ou de um cargo que dê muita autonomia para ela, que dê independência para ela dar a resposta, que dê independência e autonomia para ela fazer o trabalho da forma que ela quer. A quarta âncora é a âncora de segurança e estabilidade. Tá? Diferentemente da outra, essa você raramente vai ver empreendendo. Raramente você vai ver pessoas com a âncora segurança e estabilidade empreendendo, porque elas precisam exatamente disso, de segurança e estabilidade. Elas têm uma necessidade de um ambiente de trabalho estável e seguro. Indivíduos com essa âncora valorizam a previsibilidade e a continuidade de suas carreiras. Aqui a gente vai encontrar muitas pessoas, às vezes, no serviço público, por exemplo, que tem a garantia de segurança e estabilidade. Pessoas que trabalham em empresa com baixo turnover, que dificilmente demitem. Né? Pessoas que gostam de rotina, que gostam de fazer sempre a mesma coisa. Não gostam muito de novidades, não gostam muito de inovação. Elas gostam de fazer do jeito que sempre foi feito, pois dá mais segurança e estabilidade para elas. Tá ok? Então, são pessoas que gostam dessa questão de segurança. Então, tudo para elas é importante porque elas imaginam o emprego como um sustento, uma necessidade e uma segurança para o padrão de vida que ela quer. A quinta âncora é a puro desafio. A puro desafio busca por situações desafiadoras e problemas complexos que estimulam o crescimento pessoal e profissional. A satisfação vem do enfrentamento e superação de desafios significativos. Então, uma pessoa que é puro desafio, ela é tudo isso. Ela quer cada dia resolver um problema novo, cada dia fazer um projeto novo, cada um encabeçar um projeto diferente. É uma pessoa que tem muito disso. E quando o puro desafio está ligado lá com a autonomia, por exemplo, com certeza ele é um empreendedor. É um empreendedor que começa a fazer muitas coisas, algumas dão certo, outras não, mas ele não baixa a cabeça porque ele vai correr atrás, porque ele vai começar de novo. Então, o puro desafio ligado à autonomia, normalmente são empreendedores que arriscam bastante, que têm muito apetite de risco aí para começar coisas novas, para trabalhar, enfim. A pessoa ainda no puro desafio que está em uma empresa, ela está sempre correndo risco, ela gosta de áreas que realmente precisam de coisas novas, precisam cada dia matar um leão, desafios, projetos novos, enfim. O puro desafio tem essa necessidade. Quando ligado ao outro, como eu falei, quando as pessoas têm duas âncoras grandes como ou altas, como o puro desafio e autonomia, normalmente são grandes empreendedores que sujeitos a risco, que gostam de risco e de arriscar, tá? Uma outra âncora, já não lembro, mas acho que é a sexta, é a dedicação a uma causa. Então são pessoas, quem tem essa âncora, ela tem motivação para contribuir de maneira significativa para o bem-estar dos outros e da sociedade. Essas pessoas buscam carreiras que proporcionem um senso de propósito e impacto positivo. Então são pessoas que normalmente vão trabalhar em empresas que de alguma forma estão ajudando, né, o meio ambiente, a saúde das pessoas. É uma pessoa de dedicação a uma causa, pode trabalhar em hospitais, pode trabalhar no serviço social. São pessoas que podem trabalhar em ONGs, em voluntariado. Necessariamente elas podem até ter um emprego
comum, vamos dizer assim, um emprego normal, mas no fim de semana, no tempo à noite, no tempo de folga, no tempo que ela tem ali, que ela não está trabalhando, ela vai se dedicar a uma causa. Então é uma âncora que gosta muito de se dedicar a uma causa, de ir atrás de, de enfim, de grandes causas onde pode ajudar alguém que sofreu alguma coisa, algum tipo de doença, a fauna, a flora, enfim, ela vai se incumbir muito ou vai trabalhar muito, está ligada muito a essas ONGs e a esses trabalhos que ajudam de alguma forma a sociedade, tá? Então elas trabalham com um propósito, com uma causa. Para elas, esse é a grande importância da vida, do seu trabalho. A sétima âncora é a criatividade e inovação, interesse em explorar novas ideias e soluções criativas. São indivíduos com essa âncora prosperam em ambientes que incentivam a inovação e experimentação. Então, eles precisam, não gostam de rotina, diferente lá das âncoras de segurança e estabilidade, eles não gostam de rotinas, eles gostam de um ambiente também que seja inovador, que traga coisas novas, que tragam alternativas de trabalho. Às vezes trabalham numa área, são pessoas que às vezes mudam de função, mudam de cargos, mudam de áreas, porque elas estão procurando áreas que estejam mais ligadas à criação, à criatividade, à inovação. Elas gostam de inovar, gostam de, mesmo quando tem rotina, vamos fazer um processo diferente, vamos ver como a gente pode melhorar isso e aquilo, como é que a gente pode fazer diferente. Então a âncora criatividade e inovação está muito ligada a isso. De novo, né, eu não estou fazendo muitas ligações, faço em algumas, mas se você tem criatividade, inovação e gestão, você vai ser um gestor com bastante criatividade, que gosta de trabalhar com inovação. Se você tem criatividade, inovação e puro desafio, é uma pessoa que está sempre buscando novo, que é muito inovador, que traz sempre ideias novas. Então, quando você combina mais de uma âncora, você também tem resultados diferentes e às vezes maiores, né? Deixa eu ver aqui. Ok. E por último, a âncora estilo de vida. O estilo de vida ele tem uma preferência por uma carreira que permita um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional. Essas pessoas buscam flexibilidade para atender às suas necessidades pessoais e familiares. Então são pessoas, nesse caso principalmente, talvez lá no causa também, mas aqui são pessoas que normalmente podem até abrir mão de bons salários, de grandes salários, de status, porque na verdade o que elas querem é uma flexibilidade para poder ter tempo para a família, de poder levar o filho na escola, de poder participar de algumas questões ou de algumas decisões na família. Ele quer ter mais tempo de qualidade de vida para poder fazer alguma outra coisa. Então ele não gosta muito de cargas horárias de segunda a sexta, das 8 às 18, muito engessadas. Ele gosta de mais flexibilidade de horário, ele gosta de poder trabalhar, às vezes trabalha até à noite, mas ele gosta de saber que o momento em que ele precisa resolver alguma coisa em casa, ou alguma coisa com o filho, por exemplo, o filho pratica algum esporte, ele quer acompanhar, etc., ele sabe que ele vai ter esse tempo. Para ele, isso é importante. Então, a flexibilidade, são pessoas que gostam do home office, que é uma coisa que está sendo muito usada ultimamente, embora ainda tenha algumas pessoas com receio sobre isso, né? Mas ainda assim são pessoas que buscam essa flexibilidade, buscam trabalhos para trabalhar em casa, para fazer esse home office, enfim. Tá legal? Então, esses são as 8 âncoras. Eu passei até um pouco rápido, mas é só para vocês entenderem. Muito possivelmente você que está me assistindo aí deve ter se identificado com um ou com o outro. E é muito importante isso. Existem testes, eu vou falar depois, existem testes para a gente poder olhar, analisar e ver realmente qual é a sua âncora de carreira. Eu gosto muito de usar esse teste, principalmente para jovens que ainda não identificaram qual é a sua carreira, então ele é muito legal também para identificar qual, não a carreira específica, mas pelo menos um nicho onde ele pode trabalhar. Então isso é muito legal. As âncoras de carreira então fornecem uma estrutura valiosa para entender o que realmente importa para você em seu caminho profissional. Reconhecer e alinhar a sua carreira com essas âncoras pode levar a maior satisfação no trabalho e ao sucesso duradouro. Então, muitas vezes, nós estamos em empregos que não estão utilizando as nossas âncoras, que não têm ligação com a nossa âncora. Então, é importante identificar isso.
Hoje mesmo eu fiz um vídeo para um outro canal falando sobre a frustração. Muitas vezes nós nos sentimos frustrados, isso é uma sensação, uma emoção ruim. Mas a frustração também pode ser um alerta para identificar que eu não estou utilizando as minhas habilidades, que eu não estou utilizando a minha âncora correta, que eu estou num emprego que não está indo para os meus objetivos, que não está indo para os meus sonhos, né? Que não está caminhando para os meus objetivos, para os meus sonhos. Então, quando você está com um sentimento de frustração, talvez seja isso. Talvez seja algo em você dizendo assim, olha, você está indo no caminho errado. É isso que é a frustração. E o que, que acontece? Talvez você esteja num momento onde você não está utilizando o melhor das suas habilidades. Talvez você esteja num trabalho onde você não está utilizando a sua âncora principal ou as suas âncoras principais. Então, fica aqui um convite para um raciocínio, para uma reflexão sobre a frustração. Se você que está assistindo aqui, está se sentindo frustrado, por quê? Da onde vem essa frustração? Muito possivelmente você está num trabalho, muito possivelmente você está fazendo uma atividade que não está caminhando, não está levando você para o seu grande sonho, para o seu grande objetivo, para os seus propósitos, ou que não está alinhada à sua âncora, tá? As âncoras de carreira estão diretamente ligadas, então, à motivação, propósito e vocação. E saber identificá-las pode fazer grande diferença na carreira de um profissional. No entanto, para que isso seja possível, é preciso investir no autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é importante. Eu já disse que âncora de carreira é o autoconhecimento, é um teste, é uma forma de autoconhecimento. E quando eu digo investir em autoconhecimento, não é só a questão financeira, mas também é. Mas quando eu digo investir, é refletir mais sobre mim mesmo, tirar momentos para eu colocar no papel quais são meus sonhos, meus objetivos, minhas metas, quais são meus pontos positivos, quais são minhas forças, o que eu tenho de negativo, o que eu preciso melhorar. Enfim, o autoconhecimento é importante, investir tempo nisso, investir tempo em palestras. Se você está aqui assistindo hoje aqui a Âncoras de Carreira, você está investindo um tempo para desenvolver o seu autoconhecimento. Então, isso também é importante, isso também é investimento. Mas, claro, se você puder investir financeiramente, comprando livros, fazendo testes, enfim, né, contratando uma mentoria, isso também pode ajudar bastante você encontrar qual é seu propósito, vocação e quais são suas motivações. Concluindo, então, é conhecendo as próprias âncoras que um profissional escolhe carreiras alinhadas com seus desejos, valores e comportamento. Nesse cenário, o profissional consegue atingir os melhores resultados, tanto em termos de produtividade quanto de saúde mental. Quando as pessoas seguem caminhos adequados às suas características comportamentais, elas encontram caminhos que possibilitam maior fluidez, harmonia, prazer e, por consequência, o aumento significativo da sua performance. Em outras palavras, você atinge ou tem mais possibilidades de atingir o sucesso. Tá? Isso é muito importante. Só uma curiosidade aqui, falando de DISC, de acordo com a metodologia DISC, uma das ciências comportamentais mais usadas no mundo, existem diferentes estilos comportamentais, definidos a partir da incidência de 4 fatores centrais. Né? O D de dominância, I de influência, S de estabilidade e o C de conformidade. Então, quando nós trabalhamos o DISC e o âncora, a gente vê que muitos dos perfis do DISC, ou melhor, os perfis do DISC, eles falam com o âncora de carreira. Por exemplo, o C de conformidade, são pessoas mais analíticas. Eles têm muito a ver ali com a âncora técnico-funcional, porque são pessoas mais especializadas, são pessoas mais racionais, mais ligadas à especialização. Né? O dominância tem muito a ver ali com o puro desafio, tem muito a ver com de autonomia, puro desafio. Né? Então, a gente faz muita ligação. Se você puder fazer o DISC, puder fazer o âncora de carreira, você ganha muito mais na questão do autoconhecimento. Mas é claro, né? Embora tenha correlação com o DISC, isso é tema para uma outra conversa aqui no YouTube, para um outro encontro nosso aqui, tá? Gostou? Conseguiu se identificar? Como é que foi para você aí? Faça um comentário, entre em contato, tá? Siga, curta, indique para alguém esse vídeo. Desde já,
mais uma vez, né? Siga a gente aqui no YouTube, né? Faça a sua inscrição, clique aí no notificações, sempre que tiver algum material novo, sempre que tiver algum conteúdo novo, você será avisado para poder acompanhar os nossos materiais. Tá legal? Toda segunda-feira às 20 horas de Brasília tem conteúdo novo. Eu vou deixar aí para vocês então os meus contatos, além do YouTube, Instagram, Facebook e o WhatsApp. Se vocês precisarem de qualquer coisa, fiquem à vontade para entrar em contato. Tá legal? Até a próxima. Espero vocês então na próxima semana. Acompanhem aqui o nosso conteúdo. Tenho certeza que vamos ajudar muito você em autoconhecimento, em carreira, em desenvolvimento pessoal. Tá? Nós vamos trazer muita coisa aqui para vocês. Grande abraço, sucesso para vocês e até a próxima. Valeu!